Boa noite, queridos bispos, Dom Devair, que está aqui ao meu lado, de Piracicaba, querido bispo Dom Adair de Formosa, que foi antigo aluno meu há 40 anos atrás. Eu tive muita alegria reencontrá-lo aqui nesse contexto. Também, queridos irmãos e irmãs, particularmente meu querido amigo Razeira, sem o qual esses livros não teriam saído. Porque com a minha idade, queridas, 81 anos, já não tenho muita disposição de reorganizar textos, reescrever textos, produzir novos textos em função da problemática atual que está fervendo hoje na igreja, né. E nós estamos me dedicando a terminar uma trilogia um pouco mais robusta, né, sobre o que estamos fazendo nesse mundo, por que nascemos, qual é o sentido da vida, né. Que muitos jovens colocam e não conseguem responder, daí crescem as drogas, cresce o suicídio, cresce depressão, cresce a fuga nas no sexo banalizado e assim vai, né. Mas para isso precisa enfrentar a filosofia moderna, né, pensamento moderno que leva é niilista, acaba no nada, no ralo, na morte, acaba tudo, né. Como é que pode um jovem levar à frente a vida assim? Então estou me dedicando, tentando terminar o terceiro volume, né, do livro do sentido realmente, né. E qual é a resposta, querido? Todos nós vivemos, às vezes, não tematicamente, não reflexivamente. O sentido é Deus. Deus dá sentido à vida. Sem Deus, a vida perde sentido, essa é a verdade, né. Desancora, é a primeira crise que acontece, né, amorosa, profissional, de saúde, etcétera, né. Mas bote Deus ali que a vida se ancora. Que Deus é a força como tal, é a onipotência, é amor, e a sabedoria, né. Claro, o Deus de Jesus, né, o Deus verdadeiro, o Deus vivo e verdadeiro, o Deus que se revelou como amor na cruz, na ressurreição, que então é a prova realmente de que o Cristo é o Deus verdadeiro. Aliás, hoje mesmo São Paulo dizia, né, é a primeira leitura da missa, né, eu prego o Jesus que é o Salvador, que vem como juiz, e ele deu prova disso, garantia, ressuscitando dos mortos. Meu Deus, que prova maior! Qual é o homem, um fundador de religião que fundou e deu essa prova? Nenhum. Cristo deu a prova, ele venceu a morte. Ele mostra então que ele é o poderoso sobre a morte, e é Deus, que só Deus pode vencer a morte. Essa é a verdade. Bom, queridos, mas eu vou deixar essa reflexão, né, e vou entrar nessa questão então do meu livro que eu vim aqui para lançar, né. Mas para entender esse terceiro livro, Por uma teologia com perfume de Cristo, retomo rapidamente, né, a problemática que a igreja vive hoje, né, a crise da igreja hoje e a resposta que eu tentei dar, ou seja, espiritualidade, ou seja, se agarrar, aderir de novo, reoptar por Deus, o Deus de Jesus Cristo, o Cristo de Deus, né, Filho de Deus. Pois bem, então é um dado realmente inegável, né, que a igreja está declinando, a igreja católica, né. Estatisticamente cai cada vez mais e segundo os demógrafos, se continua do jeito que está, já tem data marcada para os católicos deixar de ser a maior país católico do mundo, como dizia Néstor Rodrigues, o Brasil ainda será o maior país ex-católico do mundo, né. E dizem, 2023, andando as coisas como estão, né. Esperamos que haja mudanças, porque agora também com a eleição do novo papa, com a morte do velho papa, Papa Francisco, né, teve um boom de tela, né, da fé católica na igreja, então muita gente está interessada, como se faz para ser católico? Cresceu 300 por mais de 300% essa pergunta no Google, né. Quer dizer, é um interesse muito grande, foi um momento de evangelização muito grande. Pode ser que as coisas também virem, né, certamente. A história não é assim retilínea como a gente imagina. De todos os modos é um dado, né, é um dado que está ali, então mas qual é a causa, né? Eu respondo pela secularização interna da igreja, né. Então a igreja deixou de se focar no seu foco principal, que é o religioso, que é espiritual, que é a evangelização, que é Cristo, né, Deus na verdade, e se focou mais nas questões sociais, então a paz, a ecologia, a justiça, os pobres, né, as drogas, a globalização, tudo isso. Tem que se levar em conta isso, não tem dúvida, inclusive agora com a eleição do novo papa, que novo papa vai ser, que perfil vai ter, que eu estou esperando. Então, claro, todo
se espera que seja um papa também apóstolo da paz, etc. Mas ele é, sobretudo, Pedro, confessor em Cristo, né? Confessa, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, e que ama Cristo por primeiro, né? Tu me amas, Pedro. Se tu me amas, então cuida do meu povo, cuida do meu rebanho. Aquilo é uma demonstração do amor. O primeiro amor de Pedro é Cristo, né? Na vida dele, inclusive, né? Então a igreja, como dizia o Papa Francisco também, né? Às vezes se torna uma ONG, né? Uma grande ONG multinacional, né? Global, católica, universal, mas ONG, mas de ONG tem tantas, meu Deus do céu, precisa mais uma, né? Se ocupar de ecologia, que tem 40% das ONGs brasileiras se ocupam com a ecologia. Bom, então, na verdade, precisa voltar a focar a nossa vida, a nossa pregação na pessoa de Cristo. Ele é o centro, ele é o Senhor, ele é o esposo, né, da igreja. Então, falta Cristo, um Cristo vivo, porém, né? Um Cristo Senhor. Não seja como uma rainha da Inglaterra que governa, mas não reina. Ou desculpa, reina, mas não governa, né? Tem o título lá, mas não manda. Então, você admite Cristo, mas o que que ele diz na sua vida? Muda, ele governa seus atos, etc. Então, essa é a questão, né? E Cristo, portanto, não seja apenas uma confissão de boca para fora, né? Mas seja realmente, como diz Paulo, revestir Cristo, se identificar com ele, ser um cristão mesmo, né? Vestir a camisa, suar a camisa de Cristo. Isso é ser cristão. Claro que é toda uma vida, eu sei, né? Não é do dia para a noite que isso acontece, né? Mas há que ter essa impregnação, essa paixão, né? Por Cristo, como tinha Paulo, como tinha todos os santos, né? Então, manca Cristo, dizia minha mãe que falava italiano, né? Falta Cristo, quando eu dizia: "Mãe, por que tem tanta desgraça nesse mundo?" Era o tempo da guerra da Coreia, imagine, né? Ela dizia: "Manca Dio, manca Cristo." E como é que se faz para chapa la corona, pega o terço e vai rezando. Dizia ela. Mulher simples do mato, né? É analfabeta, mas é tá acertar, certamente que é bola na rede dizendo isso. É por aí que a igreja tem que ir, né? O Ratzinger, né, que era o prefeito da Congregação Trinidade da Fé, no ano 2000, né, que era o ano aquele tríduo de preparação, né, para o novo milênio, amando, a pedido do Papa João Paulo II, escrever sobre Jesus, que era o ano de Jesus. Escreveu aquela instrução bonita, né, Christus Dominus, né, fala que não, Cristo é o centro da igreja, é o caminho de salvação. Meu Deus, foi uma tempestade na igreja de contestações, de dúvida, de cardeais, de bispos, de teólogos. Meu Senhor do céu, mas é uma coisa tão evidente que o cristão é Cristo, que a igreja cristã é a igreja de Cristo, né? Mas é que há um uma marginalização dessa figura, né? O vigor dessa figura, a força, a centralidade dessa figura. Tanto que o Papa, quando soube dessas reações, deu um muro na mesa mesmo, como contou num livro dele, o secretário de Estado dele, né, escreveu: "O dia em que o Papa deu um muro, né, no próximo sábado vocês vão saber o que que é." De fato, no Ângelus, ele retomou essa instrução, eu aprovo de maneira muito particular e repito: fora de Cristo não tem salvação. Tá? E vocês sabem que para o Papa João Paulo II, Cristo era avassalador na vida dele. A primeira encíclica dele foi sobre isso, né? Redemptores. Ó, Todos os homens. homem, exatamente, desculpa. Velho esquece tudo, né? Coisa mais evidente. Redemptores homens, exatamente, redemptores homens. Redemptores homens. É. Então, exatamente. Tem que retomar, como João Paulo II tentou e, aliás, teve o ano da fé, não é? Do Papa João Paulo VI, logo depois do concílio, que ele via que a fé estava em crise, né? E depois o Papa também, Ratzinger, né? O Papa Bento XVI também instaurou um ano da fé no começo do seu pontificado. Pois bem, mas quais são as saídas, né? Saída, querido, então, revival, um reavivamento da nossa fé em Cristo. Cristo está ali, nós temos fé, né? Porém, tem que reavivar, né? Porque muita gente assim, como é que faz para revitalizar a igreja, como a gente viu agora com o Papa Novo, como é, os jornalistas dizem a igreja está perdendo o gás, está diminuindo, como é que faz? Claro, as duas saídas que eu acho pseudo-saídas, falsas saídas. Não, vamos nos alinhar com o mundo, né? Vamos deixar de ser medievais, vamos
já nos adaptar aos tempos. Mas, querido, isso afunda mais ainda a igreja, né, no essencial. Claro, tem que se adaptar, mas não no principal. Tem que se adaptar nos modos, na linguagem, nas estratégias pastorais, né, pelos meios também, claro, temos que adaptar. Inclusive, o Vaticano II diz que a lei da adaptação é a primeira lei de evangelização da igreja, né. Tem que os destinatários, o mundo precisa, e a partir dali tentar aceder, né, a isso, para poder tocar o coração dele. Mas não vender barato o essencial, Cristo, a sua lei, seus mandamentos, etcétera, né. Outros dizem: "Não, precisa de reforma interna, e o celibato dos padres que também são sacerdotes das mulheres", etcétera. Tem esse problema sim, mas são problemas de segunda, terceira, quarta categoria, querido. O primeiro problema é o problema da fé, é o problema de sua opção, é pessoal, né. Depois, se está bem assentado ali, tu pode fazer bem as outras reformas. Você não está assentado, se uma casa está caindo, então as paredes estão também cedendo, não adianta segurar a parede se é o alicerce que está cedendo. Não adianta nada segurar, pintar a parede, construir uma nova escada, não adianta nada, precisa segurar o alicerce, depois as outras coisas poderão se fazer, né. Então precisa um Cristo. Mas quando eu digo Cristo vivo, o que que eu entendo por Cristo vivo? Um Cristo Deus, um Cristo que é Deus. O que que é Deus? O absoluto, o incondicional, o tudo. Agora temos 1700 anos de Nicéia, né. Aliás, o Papa já decidiu, esse novo Papa, primeira viagem para fora que ele vai ser em Nicéia. Fazer um encontro ecumênico junto com Bartolomeu I, lá de Istambul, que é o patriarca ortodoxo da Igreja Oriental, em novembro. Falta marcar o dia. Mas para quê? Exatamente para relembrar à igreja que Cristo é Deus e que ele é tudo para a igreja. E que se tira Deus, o que acontece? A igreja seca, a igreja cai. É como se dizem os teólogos, né? A fé, o dogma com o qual ou sem a qual a igreja ou vive ou segue. Ele é fundamento, como diz Paulo no capítulo 13, primeira carta de Coríntios. E ninguém bota outro, senão aquele que foi posto por nós, os apóstolos, Cristo, Deus, né. E Deus salvador, gente. Certo, Cristo é o Deus homem. Tem um livro bonito do Pagola, né, Deus homem, mas o Deus homem não nos salva, não perdoa nossos pecados, não ressuscita os mortos. Não adianta nada é Cristo homem. Tem um grande escritor, aliás pornográfico, mas disse coisa certa, né, Lawrence, né. Eu estou cheio de homens, eu quero Deus. Claro, porque só ele pode nos encher o coração, né. Então Cristo homem está bem, só interessa Cristo homem na medida que esse homem é Deus. Do contrário, que me interessa eu, tem muitos homens célebres, Sócrates, Buda, Confúcio, eita, pode somar. Mas um homem que seja Deus, isso que importa, porque o caso único é ele. Tem um Cristo que seja Deus, viu. Isso que importa. E Salvador, como eu disse, porque só ele pode nos salvar das grandes nossas desgraças, que é a morte, sobretudo. Não adianta nada a morte, todos vamos morrer. Quem não sabe? Primeiro, morte espiritual, ou seja, desconectar com a fonte da vida, a fonte de tudo, né, da felicidade, do ser, da bondade, da justiça, da paz. Ele que nos conecta, nos livra do pecado, porque o pecado rompe com isso. Ele perdoa os pecados, nos reconecta, nos restaura, nos redime. Então, para isso ele precisa ser Deus, senão o que acontece? Devemos esperar outro. Como disse João Batista para Jesus: "És tu aquele que nós estamos procurando, devemos esperar outro". Se Jesus não é Deus, querido, vamos esperar outro, esperar outro. Ele não resolveu o nosso pecado, e nós estamos precisando de resolver. O problema do perdão, da morte, né, da ressurreição e do sentido absoluto, último da vida. É isso que é dá. Então isso que eu entendo, né. Então, querido, não fique esperando um novo papa para fazer isso, porque a fé é um ato autoimplicativo. Eu creio. Não adianta esperar que esteja um novo pároco, para um novo teólogo. Comece por você. Você começa a dizer "eu creio". Se você não quer, o bispo pode ser ótimo, mas se você não assume você pessoalmente, como diz Paulo: "Se com teu coração não creres e tua boca, confessares, não serás". O Dom Adair, o que que pode fazer? Eu, o que que posso escrever para os bispos, né? Estimular, provocar, mas você tem que vestir a camisa. Cada um ama com o seu coração, cada um crê com o seu coração, não com o coração do outro. Tem um ato também autoimplicativo, né. Nós estamos aqui discutindo essas coisas, depois vamos embora: "Ah, vamos esperar". Não, você tem que ser envolvido nisso, você pessoalmente.
Então deu certo o encontro do lançamento do livro, deu certo que o Clodovil escreveu, que o Dair fala, o nosso querido também Devair estimula, fala, não sei se é se nós subjetivamos então, eu lembro de novo essa frase, guarde, se vocês puderem guardar, só essa frase basta. Cristocentrismo avassalador, dominante, forte, né, que marque toda a tua vida, que influencie, que determine, que anime a tua vida, os teus trabalhos, teu amor, tua profissão e tudo, né. Isso é que importa. Mas se fosse uma obsessão, como tinha Paulo, boa, sadia, certamente, né. Tinha lá uma novela que não deu muito certo, Mania de Você. Tem que ter mania de Cristo. Isso que tem que ter. Mania de Cristo. Fala ali, perfume de Cristo. Será que esse sermão cheira a Cristo? Será que esse padre cheira a Cristo? Será que esse seminarista cheira a Cristo? Será que esse teólogo cheira? Tem que cheirar. João diz que nós vimos, ouvimos, tocamos, apalpamos. Cheiramos também. Cheirar. Então a daí cheira a Cristo. Meu Deus, é tão poderoso. Eu estava do lado dele. Né? Pude me cristificar mais ainda. Claro, então é isso que importa, né? Ai, então em um mundo os pobres e Gaza, que os pobres estão morrendo, e Ucrânia, aquelas famílias desgraçadas, vitimadas, coitado, uma guerra de 2, 3 anos lá. Claro, precisa enfrentar isso, querido. Eu não estou falando em cristo-monismo, só Cristo, só Cristo, só Cristo. O centrismo. Ao lado do centro cabe muita gente, cabe tudo, mas que ele no trono, ele mandando, ele determinando, né, ele inspirando, ele também criticando, evidente, né? Porque pecamos, né? É preciso também nos corrigir, né? Então, pobre, paz, ecologia, não são apenas meros acréscimos, mas são desenvolvimentos da tua fé em Cristo, desdobramentos. Se você quer em Cristo, tem que ter mais forte, tem uma paz, né? Tem que ser mensageiro de paz, tem que cuidar também da criação que Deus fez, né? Então, ou seja, também a paz, a ecologia, a justiça de um cristão, de um bispo, também tem que cheiro de Cristo. Querido, se não tem esse cheiro de Cristo, né? Lutar pelos pobres, pela ecologia, pela paz, sem botar Deus, sem botar Cristo, não vai dar certo, nunca vai. João, Paulo VI, naquele documento extraordinário, né? Evangelho Anunciando, escreveu depois de 1974, um sínodo sobre a evangelização do mundo de hoje, número 32. Se vocês puderem, podem ir na internet ver. 32, diz assim: uma libertação que não bota Cristo desde o começo e não mantém Cristo ao longo do seu processo, acaba na opressão. E tira essas coisas boas, Deus, Cristo, acaba tendo efeitos negativos. Cristo mantém a coisa sadia, né? Ele critica por dentro, não é por ali. Então precisa que essas coisas tenham também perfume de Cristo para dar certo. Bem, o Trump agora, né, presidente ontem, 1 hora e meia de telefone com o Putin tentando chegar a um acordo de paz, pelo menos uma suspensão das hostilidades na Ucrânia, não tem mais. Só o Papa resolve isso. E é verdade. O Papa com Cristo, o vigário de Cristo, de fato ele se dispôs, né, a igreja está à disposição, diálogo, vocês negociarem uma paz consistente, né, essa é a verdade. Então é muito importante. Você mudou, você era da libertação e agora você se converteu para quê? Meu Deus! A libertação é uma dimensão interna do cristianismo. Precisamos, claro, dessa pobreza que não faz nada. Meu Deus, os santos se desdobraram sempre em nome de Cristo, sempre inspirados por Ele, sempre acompanhados por Ele, e sempre dando também Cristo aos pobres. Meu Deus, será que pobre é apenas um tubo digestivo em cima de 2 pernas? Meu Deus, pobre é um ser que também, aliás, eles dizem muito obrigado, Deus lhe pague. Eles têm sentimento, eles têm uma alma, é evidente, tu tem que dar Cristo também para eles. Dizia São Vicente isso, todos, Madre Teresa, Madre Dulce, todos são a luta pelos pobres tinha cheiro de Cristo, fazendo em nome de Cristo. Precisa ter cheiro, se não tem, querido, coisa cheiro para, como diz São Paulo, cheiro para perdição, perfume de perdição. E é. Ah, sim. Ortega, eu conheci Ortega, o ditador lá da Nicarágua. Ele e a mulher dele. Puxaram tudo que é gente, pobrezinho, até monges, que não tem nada a ver. Participei de um batismo dele, católico.
Abandonou, ficou comunista, uma coisa horrorosa, horrorosa. Então, padre Aristide, um bispo que foi um presidente lá do Uruguai, não adianta, se leva para a política sem levar Cristo junto, a política corrompe, não tem como. Tem que botar o sal de Cristo, não tem jeito. E sobretudo os políticos. Na outra vez que foi lançado esse livro, eu encontrei um vereador de São Paulo. Você é política? Tu reza. Mas meu querido, tu tem que rezar mais do que nós, padre. Porque lá a tentação demais, de poder, de vaidade, de sexo, de tudo, bota o joelho no chão, querido. Depois vai primeiro te apodrecer como todos eles. E acontece, acontece. Entre com as melhores de intenção, depois está envolvido com corrupção, com traições, muda de partido, oportunismo, é coisa horrorosa. Claro, abandonou Cristo, que é o sal que mantém, é a força que blinda, né? Aquela pessoa das tentações incríveis que tem na vida política, né? Pública. É. Aliás, eu estava lembrando para o Dom Adair, o grande inspirador da democracia cristã que foi Maritain, um leigo, aliás, convertido. Aliás, ele tinha feito um juramento com a mulher dele, que era uma princesa de Raíssa Maritain, grande poetisa russa. Nós vamos nos matar se nós não encontrarmos sentido da vida. Eram ateus. Até que caminho andando, inclusive com um grande filósofo judeu, cujo nome agora me escapa, grande, de Paris, depois é Leon Blois, sobretudo, que era um convertido, contrário à fé. Então, ele diz assim: uma política sem fé se torna uma animalização do poder. Se animaliza. Perigo de monstro, de animais. Animais poderosos, animais astutos. Eu vou me fixar agora mais nesse, viu? Vai ser lançado. Mas já está entrando, inclusive, eu falo muito em perfume já na exposição dos outros 2 textos, né? Teologia. Você pode dizer assim, mas eu não sou teólogo. Vou comprar esse livro, mas isso é bom para os teólogos, para os seminaristas, para os padres, né? Não, querido, se a gente não tem um pouco de teologia na cabeça hoje, você deixa enrolar. Você deixa contribuir pelo nariz, para os teólogos, que toda hora estão falando, escrevendo, sobretudo nos seus sites, etc. Né? Ali, ano passado, eu, até junto com o Leonardo, eu escrevi Como Fazer Teologia da Libertação. Né? Bom, e lá eu dizia, tem 3 tipos de teologia, os 3 P's da teologia. Tem uma teologia popular, tem uma teologia pastoral e tem uma teologia profissional. Eles fazem nós, sobre teologia, fazem tese. Tem a teologia pastoral, que faz o padre, que estuda para o seu sermão, dá curso, animação dos casais, dos jovens, etc. Mas tem a teologia popular também, quer dizer, à medida que o povo vai refletindo sua fé, porque o que é a teologia? A fé que pensa? O povo também pensa. O povo tem cabeça para quê? Tem para pensar também a sua fé, porque crê em Nossa Senhora, em Jesus, na Virgem Maria, nas águas do purgatório, no diabo, se diz, não diz. Tem, pergunta. Quer dizer, ele também reflete, né? Nós precisamos crescer nisso, sobretudo hoje, porque não tem mais, né? O livro proibido o índice dos livros proibidos, você tem acesso a tudo quanto é veneno na internet. E como é que tu vai discernir o que é veneno e o que é comida? Tem que ter mínimo de critério. Então precisa se inspirar, se estudar. Inclusive eu soube agora, fiquei a admirar, que aqui já faz anos e anos que tem um curso de teologia para leigos, né? Quarta-feira, parabéns, né? Eu peço uma salva de palmas para esse curso, amigos. Maravilhoso. E o padre Kleber, inclusive, é o diretor, né? Maravilhoso, é isso mesmo, precisa. Senão vocês ficam expostos a tudo quanto é bobagem que se diz, um besteirol teológico cresce cada vez mais. E a pessoa pega, come aquilo com as coisas boas, depois envenena a alma. Essa é a verdade. Então precisa. E os teólogos têm uma grande influência na igreja como assessores, né? Dos bispos, do Papa, dos encontros, da CNBB, da CRB. São assessores e o bispo, coitado, não tem muito tempo de ir atrás de teologia, mas não escuta, confia, né? Seguem muito, né? Certamente. Eles que fazem opinião pública na igreja, de certa maneira, né? Então, mas a situação da igreja, você sabe, muito confusa, muito ambígua, muito contraditória, muito tensionada, né? Vocês mesmos sabem, né? Gente que não aceita o Papa, cheio de vacantistas, gente que não aceita a missa em português, aquela confusão toda. E muita dessa ideia é do meu clube, do meu time. Essa é a vontade. E nós não estamos de acordo, né? Inclusive tem não só confusão, mas heresias mesmo, que criam consensos dentro da igreja. Por exemplo, salvação universal. Aliás, o Scott Hahn,
Ele publicou um livro na Eclésia, né. Ele mesmo coloca, nos Estados Unidos, que é comum, na Europa também, todos se salvam, porque Jesus veio para salvar todo mundo, não tem condenação, não tem inferno, não tem diabo, não tem juízo, não tem nada, né. Então, meu Deus, como? Está contra a Bíblia mesmo, né. E dissolve completamente primeiro liberdade humana, então para que eu sou livre? Vou ter que me me possuir à força? Se eu não quero, tem que ir, porque outro se salva. É absurdo. Quer dizer, o inferno está escrito na nossa liberdade, de certa maneira, o poder dizer não. Adão não disse não a Deus? Disse. Judas disse não a Jesus depois de ter visto tudo. E nós também, quantas vezes dizemos não, né. Quer dizer, está escrito em nossa liberdade o inferno, de certa a possibilidade dele, quero dizer, né. Tu pode ir para o inferno, querido? Pode ser. Depende de você, se você não responde a Deus, vira as costas, né. Então, é aí que tá. Não, e dissolve também, por que que Cristo se encarnou então, coitadinho, sofreu tanto, sofreu que o diabo sofreu. Para quê se todo mundo se salva? E a igreja para que pregar, sofrer, morrer, martírio, e o papo da ir lá, vim de lá de avião e eu escrever, para quê se todo mundo se salva? Gente, esvazia tudo. E no entanto há um consenso teológico grande em cima disso. Como é que pode? E naquele tempo, a igreja exercia muito cartão vermelho, né. Primeiro o amarelo, "Cuidado querido, que está errado, se converte, né, te corrijo". Não, depois no fim se repetia, né, ameaça com não, cartão vermelho, anátema se. Eu falei: "Não tem mais", precisava-se de um controle, precisa, pelo bem do povo de Deus, para saber para onde se vai. É como numa guerra, se a bandeira não conduz o exército em determinada direção, se tem 10 bandeiras, um para cima, outro para baixo, outro para trás. O que que faz o povo do exército? Vai combater onde? Em que frente? E está assim um pouco na igreja, é ou não é verdade? Um assessor desse papa, que eu conheço pessoalmente, não quero dizer o nome, "Ah, que bom que esse papa não condenou ninguém". Ah, eu digo: "Que saudade da Inquisição". Quer dizer, precisa uma hora dizer: "Não querido, não vá por aí que tu vai para o buraco". Vai por aí. Não, tudo é possível. Tá certo isso, né. Então isso é culpa de quem? De vocês? Não, dos teólogos, porque eles que fazem a cabeça do povo, eles que falam, que publicam, tem os sites dele, tem nomes. Não só faz a cabeça dos seminaristas, isso que é pior, depois o quais faz a cabeça do povo, né. Então realmente, né, precisa se mas agora tem essa teoria que eu tentei escrever um livro contra, porque é uma teoria poderosa, que faz devastações da igreja. Do Rahner, que por ser um dos maiores teólogos do século XX, né, Karl Rahner, né. A teoria dos cristãos anônimos, o cristianismo anônimo. Não, você pode ser salvo, basta que você siga a sua consciência, você seja bom, você seja honesto, não precisa nem ter fé. Meu Deus, para que Jesus morreu então? Para que ele mandou pregar, né. Aliás, no último livro eu tentei, como eu não tenho tempo de vida para poder escrever, a refutação, porque já acumulei muita literatura, um livro mesmo para refutar, e é um grande consenso teológico, viu, hoje, né. Inclusive os padres dizem: "Gente, seja bom, pratique o bem que vocês vão para o céu". Não precisa batizar. Ah, porque anonimamente você já optou por Cristo, porque Mateus diz: "Quem tem fome", como é que é? "Tive fome, me deste de comer", você era Cristo, então não precisa, confessar de boca. Precisa, claro que precisa. Os mártires tinham que confessar para poder se salvar, né. Se eles não fizessem, eles se sentiam traidores de Cristo. Pedro também tinha que confessar Jesus. "Conhece esse homem?", "Não, não conheço". Que é isso, né. E nós fazemos isso, né. Para que vem então o cristianismo? Ah, é o cereja, a cereja no bolo. Meu Deus, cereja no bolo, fica bonitinho, né, confessar Jesus, na lapela, assim, uma florzinha, um perfumezinho. Meu Deus, reduzir, você se dedica ao cristianismo, você se faz bispo, teólogo para isso, para essas coisas acessórias, empenduricar, meu Deus, isso é uma blasfêmia. E eu admiro até hoje que a igreja não tomou posição clara sobre isso. Tá clara essa posição. Precisaria, gente, não é possível. Eu tentei refutar com toda a força da minha cabeça, que pode ser prática, essa teoria. E é um grande consenso. Eu acho que todos os poucos que refutam, não aceitam essa teoria da crise. Tem um lado certo, tem, certamente, né. Eu logo vou dizer, deixa eu seguir meu roteirozinho, do contrário me perco, mas vou falar logo em seguida. Não, não, eu vou falar para os padres amanhã. Claro que nem
tem o chamado, a fé implícita, ou seja, a igreja admite que quem não chegou ao conhecimento de Cristo, seguindo sua consciência, né, acaba sendo salvo por Cristo, mas é sempre Cristo que salva, e só no caso que a pessoa não conheceu Cristo, mas se conheceu e recusou, claro, diz o próprio São João, né, "A luz veio ao mundo, quem não quer ver, fica nas trevas, se condena, quem não crê, será condenado". Então, claro, só nesse caso, mas são exceções, é o caminho extraordinário da salvação. O caminho ordinário é crer no Cristo que você escutou, confessar Cristo, se fazer batizar, comungar Cristo, tentar viver como Cristo. Esse é o caminho ordinário, positivo, querido por Deus. E Ele é soberano, Ele quis isso, e a igreja tem que obedecer. A igreja é serva, ministra, né, de Cristo. Ela é esposa, sim, mas a esposa sempre a serviço de Cristo, né, não por igual, ela não é divina, né. Cristo assumiu essa esposa, que somos nós, pecadores, porém, a graça passa e por ela também, quer dizer, mesmo aquele budista ou aquele, vietnamita que se salva lá, porque mergulha no rio para salvar seus pecados, ou está invocando suas divindades, de boa mente, de boa é Cristo que o salva, claro, sempre Ele, não ninguém vai ao Pai senão por mim. Sem Ele saber, mas salva, é só Cristo que e a igreja também, toda a graça cristã e eclesial ao mesmo tempo. Na igreja visível, a igreja como esposa de Cristo, que sempre está unida a Cristo, toda a graça passa pela igreja. Nós não estamos orando todo dia, hoje eu rezei missa com ele, para que todo mundo se salve. Já essa oração já está salvando aquele vietnamita, aquele a igreja que está salvando pela oração do povo, entendeu? Já, aliás, já está atuando por ali, mas é sempre a graça sempre é cristã e eclesial ao mesmo tempo. Passa sem nenhum não passa nenhuma fora de Cristo. Explicitamente nós conhecemos, não, então anonimamente, claro. Tem esse lado do Rani que está certo, mas ele pega um detalhe para transformar no todo, não pode. Quer dizer, aquilo é para quem excepcionalmente não conseguiu chegar ao conhecimento de Cristo, né, como Salvador. Isso é exceção, não pode ser, não é a regra. A regra é que nós escutemos, acreditemos, nos façamos batizar e tentemos seguir a palavra dele. Essa é a regra. E tem que pregar isso. Se vocês não ouvem, não creem, não se serão condenados, é Cristo. Tem que Bom, eu vou terminando, gente, porque vou terminando, eu não estou passando do meu tempo, graças a Deus, né. Então, eh a última coisa que eu quero dizer, tipo, eu estou falando de teologia, né. Eu insisto muito aqui, a linha vermelha desse livro, na verdade, é que não tem teologia, senão como fé que pensa, ou seja, uma fé. E o que é fé? Sim, é saber de Deus que Ele existe, que Ele é bom. E, sobretudo, então, sentir, viver, experimentar, aderir a esse Deus, ou seja, uma coisa espiritual. Gente, o que que é espiritualidade? Se fala tanto, né, espiritualidade. Fé viva, fé sentida, fé assumida, né. A fides qua, uma fé confiante. Quando você diz: "Pai, toca alguma coisa no teu coração?" Nada, tem querido, não tem fé. Tem que vibrar alguma coisa lá. Por isso que Paulo diz, né, nós gritamos: "Ah, Pai", inclusive guardou até o texto hebraico para dizer, é uma coisa que comove o coração. Isso é fé, fé viva, né, que toca você, que toca as cordas do teu coração, né. Isso é espiritualidade. Isso cresce, claro. Como o nosso quarteto está tocando lá para chegar ao nível dele, de você tocar muitas vezes, né, aquelas cordas, ser competente. Então, nós devemos crescer em espiritualidade, evidentemente. Nós temos que tocar, Cristo nos toca, né, de modo que a gente se sente realmente tocado, né, isso é espiritualidade. Pois bem, se um teólogo é só da cabeça para cima, só teórico, não sente nada, como disse São Tomás de Aquino e todos os mestres medievais, essa é a teologia diabólica. O diabo sabe mais de Deus do maior teólogo, de São Francisco. Sabe, mas não ama. Sabe para destruir. O quê? Precisa saber sim, mas também saborear. Ou seja, degustar, sentir. Ou seja, a fé é fonte de teologia, não só como fé saber, mas como fé sabor. Tem que ser sentida, né? Por isso que um grande teólogo, aliás, que João Paulo II gostava, né? Baltazar dizia: teologia genuflexa. Teologia se faz de joelho, ou seja, com fé vivida, sentida, né?
Eu só cito aqui um texto de Pio. E nesse sentido eu quero de uma palavra sobre Tomás de Aquino, né. Gente, os teólogos hoje não citam mais Tomás de Aquino, impossível, não se faz teologia sem Tomás de Aquino. Tomás de Aquino é o grande assessor titular, oficial da Igreja Católica toda, do magistério, dos papas, dos concílios. É o teólogo de preferência, é o teólogo comum. É o único teólogo indicado no direito canônico e por um concílio, e 2 vezes no concílio, né, como o teólogo dele, sem excluir os outros. É o preferido. É o maior, mas não é o único. Pois bem, Tomás de Aquino, ele primeiro vivia antes de refletir. Ele primeiro diz: "Tem um sensus fide", sentir a fé é uma coisa do nariz, cheirar Cristo, e depois reflete. Primeiro o sentido e depois o ratio, reflexão, não. Inclusive conta o biógrafo dele, que quando ele não conseguia resolver o problema teórico, né, é um grande científico da fé, certamente, mas atrás tem uma espiritualidade poderosa. Ele ia na capela, enfiava a cabeça quase dentro do sacrário, ficava lá, assim, e chorava às vezes. Meu Deus, um teólogo que chora. Vocês viram um teólogo chorar? Santo Agostinho também dizia: "Quanto não chorei para que Deus se revelasse no meu coração". Esse que é teólogo verdadeiro, você sentir. Pois é, depois que eu voltava para o meu escritório, as coisas ficavam claras, porque a partir da contemplação, da adoração, eu me levava à especulação, à reflexão, assim. Então, na raiz, realmente, é é é uma espiritualidade, né. Só quero citar sobre Santo Tomás, um papa, Pio XI, escreveu para os seminaristas chamado, Studiorum Duce, o Guia dos Estudantes, teologia também, os pesquisadores, né. Olha aqui na página 192. Só quero dar esse pequeno tira-gosto para vocês comprarem o livro. Então, 192, olha aqui, e 11. Santo Tomás é representado com o sol no peito para mostrar que ele é como o sol. O que que faz isso? Primeiro ilumina, saber, inteligência, ciência, as mentes, com ser testemunho da verdade. E depois aquece espiritualidade, né, aquece o coração com o exemplo de suas virtudes, fé firmíssima, esperança decidida, caridade viva de São Tomás, espírito de oração e contemplação, pureza angelical, humildade pura. São Tomás é grande porque ele era santo, santo doutor, não é só doutor, santo. Tem doutores santos, 40 oficiais. Mas se um teólogo não tem santidade, que teologia é essa? Teologia dos demônios. Como diz São Francisco, sabe muito Deus, não ama, não se ajoelha, não adora. Então é importante que tenha essa raiz, né, a experiência, a santidade. Termino, gente. Então, eu vim aqui lançar esse livro, viu, que é como um frasco. Não é ele mesmo o perfume, mas ele espero que contenha perfume, né, espero. O bom perfume de Cristo, como diz São Paulo, né, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 15, né? Um bom perfume de Cristo. E Paulo diz um perfume para a salvação, não um perfume para a perdição, né? Perfume ruim. Então, vocês comprando esse livrinho, né, vocês vão ter aí dentro, espero, né, um perfumezinho bom para vocês irem para o céu. Então, estou vendendo o céu mais barato que o Bispo Macedo.